Bom, vamos lá, me dá a imagem nesse momento. Nesse momento, vários terminais, 13 terminais, para que você consiga entender. E para você que está chegando no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa tarde. Desde cedo, vários ônibus foram largados no meio da rua, os motoristas saltaram e nesse momento 13 terminais de ônibus estão parados, terminais vitais na vida da população de São Paulo. Motoristas e cobradores entraram em greve. Para se ter uma noção, foi suspensa, né? Foi suspenso o rodízio, né? Hoje seriam carros de pinais placa 3 e 4, o rodízio foi suspenso em alguns lugares. Olha aí, os terminais, a polícia também protegendo um pouco, enfim, porque a população de São Paulo não tem como voltar para casa. São poucos os ônibus que estão passando. Me dá manifestação também dos professores. Já a manifestação dos professores, olha aí os ônibus, você vai vendo, olha aí, manifestação dos professores que seguem em direção à Prefeitura de São Paulo. Nesse momento seguem, são centenas de professores a caminho da Prefeitura de São Paulo, em mais uma manifestação há 28 dias para a Copa? 24 dias da Copa do Mundo e, na verdade, todos os anseios do cidadão, das categorias profissionais começam a transbordar nesse momento, né? E vem, você imagina se chega nesse estágio na Copa do Mundo. Foi, na verdade, inesperado, ninguém estava esperando. Olha aí, as pessoas no meio da rua aguardando ônibus que não vem. Você vai vendo, são 13 pontos. Quem é que eu já tenho pronto, hein, para conversar com a gente? Fala comigo, por favor. Nesse momento eu tenho informações com a repórter Lívia Azúcaro. Marcelo, os terminais que estão fechados são 3 no centro, 4 na Zona Oeste, 4 na Zona Norte, 1 na Zona Sul e 1 na Zona Leste. A CT já diz que são 16 pontos de manifestação na capital paulista dos motoristas e cobradores. E o congestionamento na cidade chega a 150 quilômetros. Marcelo. Olha aqui, você vai vendo aí, você vê os motoristas sentados nas portas dos ônibus, trocando mensagem, dando adeus. Tá tudo certo, meu amigo? E como é que faz para andar de ônibus aí, se você não quer dirigir? Tá difícil, né? Você vai vendo, eu tenho mais informações sobre a paralisação em São Paulo com todos os nossos repórteres. Você vai vendo aí com uma imagem de baixo um momento em que os primeiros professores vão chegando no viaduto do Chá e aí já está a Prefeitura de São Paulo, onde o prefeito Fernando Haddad, na semana passada, recebeu uma comissão, mas em assembleia. Ele, que também é professor, numa assembleia, foi decidido que o negócio que ficou decidido não estava decidido. E, portanto, foi todo mundo para a rua mais uma vez. E já você vai ver comigo Renzo Gracie, que eu falei que era irmão, mas na verdade eu tinha esquecido. É primo de Royce Gracie. Renzo, que tem uma academia em Nova York junto com o primo, levou o jiu-jitsu para os Estados Unidos e daí nasceu o MMA
foi preso na madrugada de segunda-feira. Lá vou eu. Nesse momento você vai acompanhando. Vou girar com todos os repórteres. São Paulo está parada. Agora sim nós vamos entrar, porque tudo até agora é só água morninha. Agora a água ficou quente. Você vai vendo nessa imagem. Vai me dizendo onde é a imagem. Eu tenho informações. Olha aqui, esse é no centro, no viaduto Brigadeiro Luiz Antônio, onde eu tenho informações nesse momento com o nosso comandante Hamilton. Pois é, Marcelo, o viaduto Brigadeiro Luiz Antônio está interditado, fechado totalmente, ninguém passa. É um ponto importante aqui, estratégico para deslocamento, principalmente nesse horário. Então o trânsito é muito grande. 23 de maio também está travada, todo o centro de São Paulo em função dessa greve, dessa paralisação de motoristas e cobradores. Marcelo. Você vai me dando imagens, vai me mostrando outras imagens. Exatamente isso. Terminais de ônibus fechado. São Paulo com um grande engarrafamento. Eu vou com a nossa Priscila Dostoiévski, que tem informação. Priscila. Marcelo, aproximadamente 200 quilômetros de congestionamentos e 15 terminais estão fechados. Subiu para 15 o número dos terminais fechados, Marcelo. 15 terminais fechados. Eu vou à nossa central de produção de notícias com o nosso Fábio Beringer. É um giro por São Paulo. São Paulo parada, greve de professores, greve de ônibus que começou de manhã. Eu tenho as informações da Central de Produção de Notícias Cidade Alerta com o nosso Fábio Bering. Fábio. Recorde de congestionamento no ano em São Paulo, segundo a CET, são 266 quilômetros. Segundo a MapLink, que monitora muito mais ruas e avenidas, são quase 700 quilômetros. Essa greve, que ontem foi rejeitada pela categoria depois de um acerto de aumento de 10% com a prefeitura. O sindicato dos trabalhadores em ônibus diz que são trabalhadores dissidentes que pararam a cidade hoje, Marcelo. Você vai acompanhando comigo nesse momento. Onde é que esse aqui já é na Grande São Paulo, terminal de Osasco, também parado na Grande São Paulo. Eu e você agora sim vamos correr por toda São Paulo mais uma vez, há 24 dias da Copa do Mundo. As categorias profissionais vão entrando e fazendo greves. Eu posso resgatar imagens. Eu vou direto nesse momento com a nossa Capitão Nascimento, que também tem, olha lá no centro. Levanta um pouco a lente. Os motoristas, para que você consiga entender. Desde cedo, os motoristas foram parando os ônibus no meio das ruas, saltando junto com os cobradores, pedindo, olha lá os motoristas e cobradores, pedindo para que a população saísse do ônibus, e eles foram enfileirando. Reparo, professores, aí ó, abre na imagem os professores em frente à Prefeitura de São Paulo. Nesse momento, com o protesto, o que está escrito ali? Juntos, fortes, e aí não dá, ô minha senhora, dá licença. Olha aí, você vai vendo as imagens que de qualidade no momento não tem nenhuma. Vamos tentar botar nossas equipes lá à direita, terminal parado. Vai rodando o comandante Hamilton. Eu tenho informações com a nossa Capitão Nascimento. Marcelo, um verdadeiro caos. Já são 15 terminais de ônibus fechados. Os trabalhadores não conseguem chegar em casa. E agora há pouco houve uma confusão entre perueiros e passageiros. Por quê? Esses perueiros clandestinos estão se aproveitando da situação para aumentarem a passagem. Chegaram a cobrar R$6 por pessoa, Marcelo. Resumo, todo mundo se aproveitando nesse momento de duas greves que são fundamentais. Vai me subindo outro helicóptero aí, senão o comandante Hamilton... Comandante, vai mudando de local, vai andando. Olha aí, você vai vendo
Já em outro ponto, também um terminal parado. E eu tenho as informações, porque onde a notícia está, o comandante Hamilton voa para lá. Aquele outro era o comandante morto. Agora eu vou pro comandante vivo. Fala, Hamilton. Pois é, Marcelo, estamos sobrevoando agora o terminal de Osasco, mais um terminal, vários terminais. Aqui uma viatura, eles chegaram inclusive tentaram tirar, olha, fecha aqui na frente, a viatura da polícia teve que pedir reforço porque, aqui fechando, nesse ponto fecharam, houve um princípio de confusão nesse ponto que nós estamos agora, aí veio um reforço policial, a situação por enquanto está controlada, mas tem vários cobradores e motoristas que travaram essa rua importante aqui da região de Osasco, cidade situada na Grande São Paulo, região oeste da Grande São Paulo. Marcelo. Bom, comandante Hamilton, agora volta para São Paulo, por favor. Olha aí, volta para São Paulo. Vamos para São Paulo, comandante. Se não tiver combustível, sopra. Vamos lá. Eu vou direto com a nossa Priscila Dostoiévski, que tem informação. Diga, Priscila. Marcelo, as estações de trem e metrô aqui de São Paulo já começam a ficar lotadas e os passageiros estão com dificuldades para entrar nessas estações, Marcelo. Olha, você vai vendo nesse momento, São Paulo vive o mais absoluto caos. À esquerda você vê no vídeo professores vão cercando, ali é o Vale do Anhangabaú, os professores vão entrando em frente à prefeitura, na tentativa aí pro lado direito, isso, meu filho, aí é o viaduto do Chá. Resumo, os professores estão tomando toda a frente da prefeitura, aí sim, agora a imagem ficou boa. Resumo, na tentativa de uma nova negociação com o prefeito Fernando Haddad. Mas se for para contar história da carochinha para mim, nem precisa pôr. É para falar de algo concreto. Se tem alguma coisa o prefeito para falar de concreto para os professores que ganham mal, que são maltratados, perfeitamente. Agora, se é para fazer promessa, faz o seguinte, vai fazer promessa, mas em outro lugar, aqui no Cidade Alerta não. Olha aqui, me dá a imagem do início. Me dá a imagem do início. Cadê? Me dá, ó. Olha os motoristas à esquerda. Abre a imagem. Abre a imagem. Aqui, ó. Você vai vendo. Esse foi o início quando os professores saíram caminhando, tomando o Vale do Anhangabaú para ir para a prefeitura. Aí é o centro, onde se reuniu o maior número de professores, que agora eu estou mostrando imagens desde o início, para você que está chegando no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma excelente noite e quero dizer a você que mais do que excelente, não é excelente para nós olhar imagens assim. Quiséramos nós, eu e você, que professores fossem bem remunerados e fundamentalmente respeitados. Que os motoristas e trocadores de ônibus pudessem ganhar e não ficar, reivindicando o que eles têm direito, como, por exemplo, hora extra, que muitas das empresas não pagam. E o que me espanta nesse país é que as empresas de ônibus ainda recebem subvenção do governo para funcionarem. A pergunta que eu faço é: por que, se é mau negócio, por que os empresários do ônibus não largam os ônibus? Por que somos nós, que já pagamos passagens caríssimas, que temos que ver sair dos pagamentos dos nossos impostos, do nosso tributo, dinheiro para dar para empresário de ônibus? Por quê? Isso é um negócio privado. Não tem que eu e você metemos o nosso dinheiro para dar para empresário de ônibus que tem avião, tem helicóptero, tem carro importado 0 quilômetro, que viaja para cima e para baixo de primeira classe para a Europa, Estados Unidos, com o meu e com o seu dinheiro. E o que eu acho engraçado, para não dizer que eu não acho graça nenhuma, como é que entra e sai prefeito e eles não acabam com isso?
Alguma mágica tem que ter. Porque se o empresário de ônibus não quiser mais, tá bom, larga tudo, a prefeitura vai, assume e coloca. Olha a imagem, olha o ônibus. Olha a quantidade de ônibus parado. Cadê? Olha lá, olha a fila. Do que eu disse? Desde cedo, os motoristas e trocadores já indicavam que iam parar o dia inteiro. Se à esquerda você vai vendo a imagem, correto? Aqui, né? Essa imagem no Pacaembu, salvo algum engano meu, deixa eu dizer, na direita, outra imagem em outro ângulo, até agora à noite, olha só, isso começou cedo, isso começou bem cedo. Quando eu cheguei aqui na Record, no viaduto aqui do Pacaembu, resumo, em frente ao Memorial da América Latina e pelo lado da Record, tudo que é ônibus já estava parado. Pergunta se alguém foi negociar alguma coisa. Pergunta. E essa é a questão. Pergunta por que os políticos brasileiros, seja de que partido ele for, por que esses políticos entram nos cargos e não acabam com essa mamata? Eu não consigo entender, né? Eu não consigo entender por que o prefeito Haddad, tão jovem, né, com um caminho pela política gigantesco pela frente, por que ele não dá uma cartada nesses caras de ônibus? Uma cartada não querem? Acabou. É tudo nosso. Vou botar. E o povo, ó, eu e você, né? Vai lá nós, abandonado na rua. O que faz? Essa é a pergunta. O que fazem essas pessoas para voltarem para casa? Porque é bonito quando a gente vê, né, o prefeito, o governador, seja daqui de São Paulo ou de onde for, aí eles fazem um lobby, diz que vão de ônibus pro trabalho, o outro diz que é uma beleza, conversa fiada. Nesse momento, os governadores estão pensando só em campanha eleitoral, aqueles que podem se reeleger, não pensam em mais nada. Posso citar um exemplo, que é simples. São Paulo corria o risco de falta d'água. Aí gastaram uma grana para tirar o volume morto da cantareira. Quer dizer, a água que não conseguia sair com as bombas que tinha. Teve inauguração oficial. Devia ter uma missa de 7º dia, né, volume morto? Teve inauguração com convite. Entrei lá, tinha um convite para inaugurar o volume morto. Mortamos nós. Somos nós que estamos mortos. Nós estamos mortos por uma única, exclusiva razão. Porque nós vivemos assim, ó, jogados, desprezados. O nosso voto eles pedem, né? Como se fossem Drácula num hemocentro, né? Mas, e a retribuição? Aí isso deixa pra depois. Eu vou direto agora, girando com os nossos repórteres. Eu vou primeiro com a nossa Lívia Zúcaro. Lívia. Marcelo, olha, funcionários de uma empresa que não aderiram à greve estão sendo convocados pelo sindicato para trabalhar, levar os passageiros para a Zona Leste, perto do terminal Dom Pedro. Mas os ônibus não podem entrar no terminal, então eles montaram um ponto alternativo próximo ao terminal para pegar os passageiros. Tem gente aguardando o local há 4 horas e tem gente, Marcelo, dizendo que vai ter que dormir no terminal porque não tem como ir embora para casa. Pois bem, você vai vendo as pessoas, como diz a nossa Lívia Zúcaro, as pessoas não têm como ir, como elas se deslocam, voltarem para suas casas e, portanto, de repente o escritório já fechou, elas vão dormir sentadas. Da nossa Lívia, eu vou direto para nossa Priscila Dostoiévski, a nossa intelectual. Diga, Priscila.
Marcelo, em um outro terminal, também na Zona Norte, os motoristas dizem estar dispostos a ficar parados por um tempo indeterminado. As universidades aqui de São Paulo, algumas já estão suspendendo as aulas e as empresas, Marcelo, estão liberando os funcionários mais cedo. E no meio desse caos, nós vamos direto falar com a nossa Capitão Nascimento. Diga lá, capitão. Olha, Marcelo, os passageiros estão tentando encontrar alternativas, mas não existem essas alternativas. Os ônibus realmente nenhum eles conseguem encontrar para chegar até a casa, nem mesmo as peruas. A situação está cada vez mais complicada. Já tem gente ligando para a família, avisando que até a madrugada não chega em casa, Marcelo. Olha aqui, não há a menor perspectiva nesse momento de haver acordo entre os sindicatos de motoristas e cobradores com patrões. E aí os patrões vão chegar, sabe dizer o quê? Vão chegar para a prefeitura e dizer, desse jeito não dá, né? Vai precisar nos dar mais um dinheiro. É inacreditável que a gente viva assim nesse momento. Olha aí a imagem. Você vai vendo a imagem. Que terminal é esse, hein? Comandante Hamilton. Você vai vendo. Eu tenho informações na nossa central de produção de notícias, Cidade Alerta, com o nosso Fábio Bering. Fábio. Recorde de congestionamento em São Paulo foram 261 quilômetros às 7 horas da noite, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, Marcelo. E olhando aqui os números do movimento de ônibus na cidade todos os dias, pelo menos 4 milhões de pessoas estão prejudicadas hoje e não conseguem voltar para casa, Marcelo. Você vai vendo 4 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, não só cidade de São Paulo, em toda São Paulo, porque também na grande São Paulo está tudo parado. Você vai vendo tudo congestionado nesse momento, vários pontos de congestionamento à esquerda. Os professores agora erguem uma grande faixa. Se der para ficar de frente para a faixa, eu leio. Para uma grande faixa na frente, de cara para o prefeito Fernando Haddad, que é professor, então sabe ler e escrever muito bem, para entender o que está escrito. Você vai vendo, uma hora falta água, outra hora falta ônibus. O que na verdade falta todo dia é vergonha. É o que falta. É vergonha o que a nossa classe política faz com a gente. Isso sim é uma vergonha. Eu quero saber o seguinte: vai chegar a Copa do Mundo. Eu quero saber quando todo esse povaréu todo, eu e você, vamos pra rua, correto? Para pegar o ônibus e não vai ter ônibus. Aí vai para pegar o metrô travou. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, amanhã prometem uma paralisação geral no país. Você imagina, se isso ocorrer, essa paralisação amanhã, aí é que a gente vai ficar. Por quê? Porque estamos todos nós dizendo, desde o início, você e eu, que estamos sempre juntos, eu estou dizendo, desde a Copa das Confederações, vai fazer Copa do Mundo? Muito bem, mas primeiro tem que cuidar do dia a dia do povo, porque nessa Copa do Mundo, correto, quem vai levar a parte do leão, né, são FIFA e empresários, e quem vai pagar a parte do leão somos eu e você, somos nós que vamos pagar. E eu fico imaginando o seguinte, eu torço pro Neymar fazer 99 gols por jogo. Cada jogo a seleção entrar, jogar bem. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O pão e o leite que vem pra minha casa não vem por causa de seleção brasileira, não. Seleção brasileira me dá alegria. Mas a comida que vai à mesa
minha e sua, não vem do gol do Neymar, não. O gol do Neymar vem, sabe o quê? Publicidade para ele, dinheiro para empresário, dinheiro para clube, dinheiro para FIFA. E o problema é que eu e você estamos tomando consciência que não dá mais para ser pão e circo. Uma migalha aqui e sai gritando gol de campeão. Nós temos filhos e nós queremos que eles estudem bem. Nós temos doenças, nós temos problemas de doença e precisamos ter um hospital, né? As mães não têm onde deixar seus filhos. Eu só escuto promessa de creche. Toda hora tem. Tem eleição, se somasse todas as creches que são prometidas em época de eleição, só nos últimos 10 anos, já dava para botar toda a população da China. Toda. Ia ter creche para bebê chinês e indiano, que onde tem mais gente. Ia sobrar, a gente ia ter que mandar creche de avião e navio. É só conversa afiada. E a pergunta é, eu e você, a pergunta que eu faço, eu e você, é uma pergunta simples. A pergunta é, eu e você vamos torcer pela nossa seleção? Óbvio que vamos, mas ela não é uma seleção, ela é seleção da CBF, né? Ela representa o nosso país. Eu vou estar torcendo você, eu vou fazer a favor, até o Barra Funda, o Malói, comandante tua, vou botar tudo de verde e amarelo, porque eu torço pela seleção. Mas não é isso que põe comida na minha mesa, não. Não é isso que faz o meu filho ter melhor escola. Não é isso que faz esse país ter saúde. Não é mesmo. E se não é, é por isso que a gente está na rua. E eu vou direto à nossa central de produção de notícias Cidade Alerta com o nosso Fábio Bering. Todas as regiões da cidade têm congestionamento e congestionamento pesado. Para ter uma ideia agora, na região da Avenida Faria Lima, as duas pistas então estão interditadas pelos ônibus que ocupam todas as faixas de rolamento. É o caos instalado em São Paulo, Marcelo. O caos instalado em São Paulo, onde você está lendo agora, greve de ônibus e professores, no lugar desse agora tem que estar escrito caos. Por quê? Porque é um caos absoluto. Você tem uma cidade com 4 milhões de habitantes dela, ou 4 milhões de trabalhadores, me perdoa, que não sabem como voltar para casa? Você vai me dizer que isso é viver bem? Você vai me dizer que isso é civilidade? Que isso é cidadania? Agora a pergunta que eu te faço, os donos das empresas de ônibus, que uns não pagam hora extra, outros, né, e ficam com dinheiro, outros não topam reajuste de nada. A pergunta é, e esses estão com dificuldade de ir para casa? Já pegaram seus helicópteros a essa hora. Todos eles, quando uns não estão na Europa passeando. Eu vou direto com informações com a nossa Priscila Dostoiévski. Diga lá, intelectual. Marcelo, estes ônibus parados já complicam também o trânsito na Marginal Pinheiros. E na Estação da Luz, os passageiros do metrô estão encontrando dificuldades para entrar, Marcelo, de tanto da superlotação. Lembrando que 15 terminais permanecem fechados, Marcelo. Olha, para que você consiga, claro, de tanto nós mostrarmos aqui dois eixos fundamentais de deslocamento em São Paulo, são as marginais, tanto a Marginal Pinheiros quanto a Marginal Tietê. Já estão afetadas. Esse é um problema. Estação da Luz é uma das principais estações de metrô da cidade de São Paulo.
Portanto, o caos toma conta, olha aí, é engarrafamento para tudo que é lado, porque o rodízio foi suspenso. Portanto, quando o problema é grave, o que faz? Suspende o rodízio, para que você vá com o seu carro, para amenizar o seu problema. Aí não tem poluição, aí não tem problema nenhum, né? Mas resolver o problema ninguém resolve. Eu vou direto com a nossa Capitão Nascimento. Diga, capitão. Olha, Marcelo, o número de pessoas sem transporte é grande porque, além dos trabalhadores que querem voltar para casa, também há milhares de estudantes que estão indo para a faculdade ou para a escola. E aqueles que têm alternativa de usarem o metrô também encontram dificuldade porque está lotado, Marcelo. Vai com calma, nesse momento você vê, nós temos. Então vamos recapitular. O metrô já é um problema todo dia, que quando chega nesse horário, as pessoas entram nos vagões, né, do metrô como se fossem bichos, né? Um sai tudo empurrado, segurança empurra, enfim, já é o mais absoluto desconforto. Só quero lembrar que eu estou falando do nosso país, que oscila entre a 7ª e 8ª economia do mundo. Como é que a gente pode estar entre os 8 países de economia mais bem-sucedida do mundo e viver assim, tocada como animal dentro do metrô? Não tem lugar. A segurança vai e sai empurrando para fazer como se fosse sardinha em lata, né? A 7ª, 8ª economia do mundo é capaz, só com estádio de futebol, previsto 5 bilhões, já o negócio está quase em 9 bilhões. 9 bilhões, eu não sei se você sabe, mas se não sabe, vai ficar sabendo agora. 9 bilhões é quanto as Forças Armadas brasileiras precisam para se reequipar. 9 bilhões da construção dos estádios é quanto custa o nosso nobre Congresso Nacional por ano. São cerca de 630 homens, entre senadores e deputados. Nos custam 9 bilhões de reais por ano. 9 bilhões é quanto custa, ou quanto custam, 3 ministérios daqueles menores. E aí a pergunta que eu te faço: com que nós faríamos só dos estádios com 9 bilhões? Quanto nós poderíamos transferir, né, de bens para a nossa sociedade? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Vamos fazer esses estádios aí bonitos, né? Gastaram 9 bilhões. E depois faz o quê? Por exemplo, a renda média em Manaus, onde tem um estádio lá para 40 mil pessoas, novo, a renda média de público, ou melhor, o público médio são 500 pessoas. Que tal? O que faz com as outras? Como é que vai arrumar mais 39.500 pessoas para botar no estádio depois? Me desculpe, que nós estamos vivendo um descalabro absoluto. E quero dizer, vou repetir, porque senão vira covardia. A presidente Dilma recebeu um abacaxi com uma dinamite dentro, coitada. E ela não tinha mais o que fazer, a não ser descascar o abacaxi. Vai cair tudo nas costas da presidente, que não foi ela que decidiu. Ela segurou a bucha, né? E agora, mais do que nunca, eu vou direto, girando com os nossos repórteres, com a nossa
Priscila Dostoiévski. Diga, Priscila. Marcelo, em Jundiaí, 7 terminais da cidade foram afetados, mais uma cidade, então, além de Osasco. E 130 mil pessoas foram prejudicadas na cidade de Jundiaí, Marcelo. Jundiaí também parada. Cidade que fica rica, Jundiaí, linda Jundiaí, a cerca de 1h20 daqui de São Paulo. Eu vou direto com informações com a nossa Lívia Zúcaro. Fala que eu te escuto, Lívia. Marcelo, olha, o secretário de Transportes de São Paulo diz que vai acionar a Polícia Federal e a Polícia Civil do Estado para abrir um processo de investigação contra todos os motoristas que participam da paralisação de hoje, Marcelo. Olha aqui, o secretário de Transportes do município de São Paulo, é isso? Ou do estado? Isso, do município. Do município de São Paulo, Marcelo. Eu conheço. O secretário de Transportes do município de São Paulo, Gilmar Tato, que tem a sua base eleitoral na Capela do Socorro. Vai atrás que eu não sei de cabeça. Talvez seja o caso dele também, que já que ele vai pedir, né, que a Polícia Federal e a Polícia Civil investiguem os trabalhadores, talvez fosse o caso também dele pedir para a Polícia Federal e a Polícia Civil investigar, e ele tem essa possibilidade, já que ele está sentado na Secretaria de Transportes, talvez fosse o caso dele nos contar, né, quais são os números do transporte em São Paulo, quantos empresários ganham na verdade, e me surpreende alguém, né, tão ligada a uma comunidade como Capela do Socorro, que é uma comunidade mais humilde, queira investigar motoristas e cobradores, não é? Querer chamar a Polícia Federal e a Polícia Civil contra motoristas e cobradores. Me surpreende que um secretário de município da capital mais importante desse país e uma das 5 mais importantes do mundo esteja preocupado, em vez de colocar ônibus para funcionar e chegar a um acordo, esteja preocupado em investigar trabalhador. É interessante. Gostei, secretário de Transportes, né, Gilmar Tato, que acaba de distribuir uma nota convocando as polícias. Agora é bom que ele convoque a Polícia Federal logo, que a Polícia Federal está querendo fazer paralisação amanhã, junto com a Polícia Rodoviária Federal, que, claro, também tem reivindicações. Porque não é possível, só vejo, assim, recorde. Receita mostra recorde de recolhimento. Receita bate recorde de faturamento, ou sei lá qual é o nome do diário. Eu sei que é de tanto tomar imposto, só bate recorde. Como é que só bate recorde e a gente vive assim? Tá indo pra onde esse dinheiro? Essa aqui é a minha pergunta. Eu fico encasquetado para perguntar quando eu olho essas imagens desses ônibus, desses professores. Quanto é que ganha um professor? R$800? R$1.000? Isso no bruto. Aí tem que tomar ônibus, levar bronca de aluno, ver pernada, ver aluno brigar, não tem respeito, não tem segurança. Aí o professor é que é culpado. Aí o cobrador, que tem família, o cobrador tá lá, o pobre do cobrador, o motorista de ônibus tá lá. Se eles pedem, ninguém escuta, o que ele faz? Ele desliga a chave. Eu me lembro, todos nós nos lembramos, não é? Que o nosso ex-presidente Lula, que fez 2 governos, né, que conseguiu fazer 2 governos bem acima da média, eu me lembro que ele fazia greve
parava, eu era garoto, eu torcia e ficava lá torcendo pelo Lula. Ele também fazia greve, parava as fábricas no ABC, parava São Bernardo. E aí agora, o Gilmar Tato, que é, né, ligado ao ex-presidente Lula, que é importante na história do nosso país, importante na ajuda à democratização, enfim, que tem toda a mais absoluta identificação com o povo, que o secretário lá do prefeito que o Lula inventou aqui vá pedir polícia contra trabalhador. É só isso que me faltava. Eu vou direto nesse momento na nossa central de produção de notícias com o nosso Fábio Bering. Fábio. Rodovia Presidente Dutra, ligação com o Rio de Janeiro, Anchieta com o litoral de São Paulo, Castelo Branco com o interior e a Avenida dos Bandeirantes, outra via importante de São Paulo, completamente paradas. São mais de 500 quilômetros, segundo a medição paralela da MapLink, de congestionamento, 259 segundo a CET. Marcelo, 4 milhões de paulistanos prejudicados. Olha aqui, imagens do caos em São Paulo. Por todos os lados, ônibus queimados, ônibus parados, professores reclamam, motoristas e trocadores paralisados, cortam, parados. E você vai acompanhar todo esse caos agora no Jornal da Record. Eu e você, nós nos encontramos amanhã aqui no nosso Cidade Alerta. Fique com Deus, uma boa noite, até amanhã.